essa parte dos corpos, desse outro plano, explicar como que funciona esse fala mais dos corpos, Léo, você fala bem. E sobre o que acontece quando morre. Claro. Os corpos são subdivididos, né? A gente tem o corpo físico, o duplo etéreo que está ligado ao corpo astral, depois nós temos o tal do mental inferior, mental superior, e o que a gente chama de corpo crístico e o átmico, que vai ligar a gente a tal da estrutura da alma, né? E acima disso nós já temos o que a gente chama de mônada e supramônada. Quando a gente desencarna aqui, o que a gente chama ainda, que a gente está dentro de uma grade, de uma matrix de controle, se é assim que as pessoas vão querer entender, para não ir para o lado religioso, é que o que sai, esses liames que soltam, que se arrebentam no processo da passagem, é o teu corpo perispiritual. E ele permanece com as mesmas características, vicissitudes, tudo que você viveu aqui continua do outro lado. Não é porque a pessoa saiu daqui que ela se torna anjo, santo, ou está no céu. Não, você fica... Muitos estão nesse processo da erraticidade, como eu acabei de descrever aqui, e outros, alguns até vão para algumas casas de passagem ou colônias locais que são preparados para essa transição dessas entidades, que entra na tal da roda encarnatória, a roda de Sansara, né? Mas essa divisão é assim, o perispiritual está lá fora. Ele pode também ter o mesmo processo de degradação com o corpo físico. Se fica muito tempo e não entende os processos da reencarnação, por conta da energia telúrica da Terra. Então, quando a pessoa desencarna, normalmente, todo mundo acha que fala, não, está em espírito, está no céu, está dormindo. Não. Existe um processo, você continua, a vida continua normalmente. Tem tudo que tem aqui, tem até mais, até em tecnologia e tudo. O que a gente chama no mundo astral, na quinta dimensão. A pessoa continua tendo uma vida em outro lugar parecida com essa? Você continua com as mesmas vicissitudes se você não tiver doutrina do que você fez. Se você tinha vício em álcool, meu amigo, você vai procurar os guetos para poder beber com aquele encarnado que está bebendo. Mas para mim, eu vou saber que eu morri ou não? Muitas das vezes, alguma erraticidade não consegue saber logo de imediato. Eu vou achar o quê? Muito difícil. Depende da sua crença. Mas eu vou procurar as pessoas você que fica eu conheço. tentando falar, igual essa moça fica tentando falar. Exatamente. E aí vai falar, como assim? Porque como você, uma pessoa, não você, tá? Não acredita na continuidade, a partir do momento que você desencarna, para você, se você realmente tivesse morrido, teria acabado. Ou você teria ido para um céu, você teria ido para um julgamento, alguma coisa. Você não foi. E você vai continuar na sua casa, vendo as pessoas fazendo a mesma coisa. Tipo o Sexto Sentido lá? Exato. Tipo o Sexto Sentido. Exatamente. Você imagina que é uma morte... Que ele continua vivendo, tentando conversar. E ninguém fala com ele, a esposa não fala com ele vai dormir, ela acha que tá brigada. Uma morte por acidente, uma morte por uma doença. Assassinato, né? Assassinato. Às vezes a pessoa sai atrás do bandido correndo, parece que é muito louco isso, e nem percebeu que o corpo ficou. E quando ela tenta voltar para casa, que estranho, ninguém tá falando comigo. Exatamente. 90% das pessoas que morrem não sabem que morreram. Caramba. Tá, por causa da questão de realmente da crença, de tudo que foi ensinado a vida inteira. E quando que dá o estalo? Isso varia de pessoa para pessoa. Pode demorar alguns dias, dependendo da sua clareza. Meses ou muitos anos. Não, centenas ou milhares de anos. Nossa. Nunca ouviu falar, por exemplo, que você vai visitar algum lugar histórico, por exemplo, na Europa, de milênios e tudo mais. E, nossa, aqui tem alma penada. Aqui não tem... Aquela família está fazendo a mesma coisa. A sua primeira pergunta aqui do podcast. Aquela família está fazendo a mesma coisa há centenas ou milhares de anos. Fazendo aquele jantar sem parar, porque não sabe que ajuda eles a acordar? Amigos. Ou que eles chamam de mentores, né? Chega também. Que vai começando a falar. Igual tem esse senhor que está ali falando com essa moça que eu te falei. Sim. Né? E para ela entender o processo, no primeiro momento é assim, ela saiu do hospital, porque ela ficou muito mal. Para ela saiu do hospital e foi para casa. E ficou tentando falar com o irmão e com a mãe dela. Só que eles não ouvem. Então ela tá perdida, ela fica assim, o que tá acontecendo? Eles não falam comigo, eles não gostam mais de mim. Aí passa tudo na cabeça, porque é a mesma coisa. Você acha que não tá falando com você, entendeu? Então é bem complicado mesmo, se não tiver esses amparadores. Né? Mas também tem umas armadilhas aí lá na frente dos amparadores, que nem todo mundo é legalzinho do outro lado, como aqui. Mas aí a pessoa se liga que morreu, e aí o que acontece? E aí começa a pedir essas ajudas. Isso. Aí ela tende a fazer o quê? Para continuar, né? Para onde eu vou? A primeira confusão, imagine, nossa, agora eu morri, o que acontece? O que tá acontecendo? Essa pessoa, sei lá, numa casa dessa família aí tá há séculos e de repente se dá conta. Exatamente. Isso. Tem aquele filme também, a Ghost Story, não sei se você viu, cara, que o cara fica várias gerações numa mesma casa. Exatamente. Tem os outros também. Os outros estranhos também. Né? Mas aí, quem que vai levar essa pessoa a reencarnar ou a ir para outro lugar? Assim? Como o problema todo é que para a pessoa ver essa entidade do outro lado, ela tem que estar no estado vibracional o mais próximo possível para poder escutar o chamado. Aquele negócio que o pessoal fala quando morre vê uma luz e não sei o que, isso
Né? Isso Você acontece. tem experiência de quadrilha. Pode acontecer sim. Isso pode. é você chegando a outro plano ou não? Isso é o tal da passagem onde você vai para as casas de amparo, colônia, Ah, tá. porque tem uma equipe ali te auxiliando, porque você já está preparado. Você sempre foi preparado, estudou para isso. Quando a gente é preparado, não existe vida após a morte. Você sai e você realmente fica no estado de suspensão. Você chega a dormir mesmo. Sei. O que eles acreditam que estão dormindo, mas estão ali. Eles são resgatados. Alguns ficam em locais assim bem complicados. Ou até no próprio corpo. São enterrados junto com o seu corpo, ou são cremados junto com o seu corpo. E infelizmente podem sentir a mesma dor da putrefação ou da cremação nesse processo. Caramba. Sente dor, sente prazer. Pode sentir. Sente desejo que você tinha. Sim, mesma O que o coisa. pessoal fala que tem espíritos ou pessoas mortas que ficam se alimentando de droga, de sexo e tal, Então, nesses lugares conta mais... das vicissitudes que ele já tinha na vida. Ele não mudou nada. Ele consegue sentir isso ainda, mesmo morto? Só que ele não sente como a gente. Ele precisa se aproximar de um encarnado para obsediar. Essa obsessão, ela passa a consumir tudo aquilo que o outro está fazendo, seja no sexo, na droga, qualquer tipo de exacerbação que seja da tua mente emocional. Se Mas você ele tiver induz a paixão, pessoa a fazer mais aquilo induz também. ainda Exatamente. mais. Você vê pessoas mudando e, vamos dizer, a gente vê casos, eu já fui batizado igual você, que eu já fui também da igreja. Você vê casos que as pessoas falam assim, está possuído por um demônio. Só que muitas das vezes, que eles chamam até lá um Exu, uma coisa assim, às vezes é um espírito que a gente chama um marginal do astral que não tem consciência, mas está ali se alimentando, e na hora que uma oração muito forte, porque às vezes porque o pastor tem um poder magnético muito forte, está sobre ele a visão de todas as pessoas daquela igreja, e ele emanando aquele magnetismo que está rebatendo nele, mais o campo energético dele, ele tem poder de dizer e falar, e manifestar, às vezes uma pessoa até curar. Então esses espíritos que chegam ali muitas das vezes tem nada a ver com Exu, às vezes são espíritos obsessores, são... Porque todo mundo levou para a mesma vala tudo que é espírito obsessor, Exu, é demônio. Não é. Não existe isso. Exu é um trono, né? É uma falange de trabalhadores. Os eguns ou os marginais do astral, esses espíritos que acabam obsediando uma casa, uma pessoa, eles são espíritos perdidos. Muitos não sabem nem que estão desencarnados, mas ficam ali. E olha só que louco. A erraticidade fazem com que eles repitam a mesma cena milhares de vezes. Se ele desencarnou correndo atrás de um bandido, ele fica repetindo aquilo na mente dele e chega a ser doente. Prisão Prisão consciencial. E ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. Todo ambiente que você vai, bar... A gente não tá falando que não é para beber, não é nada disso, gente. Estamos falando de excesso, né? Estamos falando do que acontece. Você vai num bar, você vai num restaurante, você vai numa balada... Então, lá é né? pesado, aí né? é uma maravilha. Aí tem até equipamento para tirar a energia e tudo mais. Sério? Tem um Como tal assim? de chamar...